Olá, espero que estejam todos bem em casa. A gente vai falar um pouquinho sobre círculo e circunferência. Vamos então começar com a nossa apresentação. E a primeira questão que eu já queria fazer é o seguinte: vocês sabem qual a diferença de círculo e circunferência? Bom, aparentemente parece ser a mesma coisa, né? Mas a gente tem uma pequena diferença. Bom, aqui a gente tem então uma circunferência e um círculo. Dá para vocês já entenderem qual é a diferença, né? A circunferência é o conjunto dos pontos em que estão equidistantes a um ponto dado. Então, esse ponto aqui a gente chama de centro da circunferência, e todos os pontos da circunferência estão a uma distância fixa desse ponto centro. Então, eu vou pegar um ponto B qualquer, e B, a distância de A até B é sempre a mesma. Nesse caso aqui é R. R de raio. Beleza? Então, tomado um ponto B pertencente à circunferência, a distância desse ponto ao centro da circunferência é sempre a mesma coisa. E qual que é a diferença do círculo, então? Tomado aqui eu vou até trocar aqui de B, porque eu coloquei B, porque aí vamos colocar outra letra aqui, né? Chamar de C. Então, vou chamar de C, né? Então, a distância de AC é R, né? É uma distância constante que a gente chama de raio, independente de qual é o ponto C. Bom, no círculo, a gente já tem uma outra situação. Qualquer ponto do círculo, então eu vou pegar um ponto D qualquer do círculo, ele é tal que a distância dele, o comprimento do segmento, né, ou a distância dele até o centro, no caso aqui o centro é o ponto B, né, tá aqui, ó. A distância dele até o centro é menor ou igual a uma certa medida, nesse caso também chamado de raio. Isso significa que esse ponto pode estar aqui, por exemplo, pode estar aqui, 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 ou até aqui, menor ou igual, né? Então, a gente pode entender, se a gente pensar na ideia de polígonos que a gente já estava trabalhando até então, né? O lado do polígono, né, os lados do polígono seriam o correspondente à circunferência, e o polígono como um todo seria correspondente ao círculo, né? Então, a gente faz muito mais sentido a gente falar de área, por exemplo, do círculo, né? Ou área interna à circunferência, também poderia falar disso. Mas faz muito mais sentido eu falar de área de círculo. A gente poderia pensar também, se a gente tivesse, acabei esquecendo de pegar aqui, mas o círculo seria uma moeda, né? Uma moeda, por exemplo, representaria um círculo. Lógico que uma moeda não é plana, né? Ela é tridimensional, mas eu poderia pensar que uma moeda, e um anel, por exemplo, representaria a circunferência, né? Que é só o contorno. Beleza? Então a primeira coisa é essa, e a gente vai sempre falar de circunferência, tá? Vamos usar quase sempre aqui agora a ideia de circunferência, que é ela que vai ser mais importante para a gente. Beleza? Vamos ver então alguns elementos dessa circunferência. Então eu tenho aqui uma circunferência com vários segmentos e várias retas e curvas, né, marcadas. E aí vamos ver o que é cada uma e os nomes e a importância dela, né? Bom, a primeira coisa a gente já tinha falado dos raios, né? O raio, então, é o que vai do centro até um ponto da circunferência. Detalhe, eu esqueci aqui de escrever que A é o centro
da circunferência, né? Então aqui o vértice A, deixa eu mudar de cor, é o centro da circunferência. Então, tudo que vai de A até a circunferência é raio. Então eu tenho aqui AC, né? Eu tenho AF, AE, tudo isso é raio, né? Então, daqui para cá e de lá para cá é raio, beleza? Bom, eu vou apagando aqui para não ficar o desenho ficar muito confuso. E aí, então, próximo eita, não quer mudar o slide. Sair. Começar de novo. Vamos lá. Desculpa, gente. Então, os raios são esses, né? A gente tem segmentos que cortam a circunferência, ou que unem dois pontos da circunferência, melhor ainda do que cortar, né? Um segmento que une dois pontos da circunferência a gente vai chamar de corda. Então, vocês podem ver aqui, ó, o segmento GF, tá vendo? Ele é uma corda. O ponto G pertence à circunferência, o ponto F pertence à circunferência. O segmento FE também é uma corda. O ponto F e o ponto E, ambos pertencem à circunferência. Desculpa, gente, hoje tá... Beleza? Então, corda é o segmento que tem como extremidade dois pontos da circunferência, dois pontos quaisquer da circunferência, tá bom? Então tá ali o FG e o FE, que são, ou F, que são cordas, beleza? Bom, além das cordas a gente tem tangente. Qual que é a reta, qual que é a ideia da reta tangente aqui? Então, primeiro, a reta tangente ela é externa à circunferência, né? Então a gente tem a região interna e externa. Ela é externa ou mais ou menos externa. Ela tem quase todos os pontos externos e um ponto em que é comum a circunferência e a reta. Então aqui, ó, o ponto C, a reta toca no ponto C, ela é somente no ponto C, que pertence à circunferência. Então a reta CH, que é essa reta aqui, né? Essa reta aqui, a reta CH, ela é chamada de reta tangente, beleza? Bom, além da reta tangente, a gente tem as retas secantes. As retas secantes, elas são aquelas que passam, ou que tocam, ou que interceptam a circunferência em dois pontos. Então essa reta aqui, ó, reta suporte de GE, tá vendo? Ela intercepta a circunferência no ponto G, intercepta no ponto E, então a gente chama ela de reta secante, beleza? Detalhe, se eu olho para o segmento GE, ele é uma corda. Então, as retas secantes, elas são retas suporte de segmentos de corda, ou de segmentos que são corda da minha circunferência, tá bom? Próximo é o diâmetro. Bom, o diâmetro ele tem uma especificidade porque ele, primeiro, é uma corda. Então, se a gente pegar aqui, ó, o EF, ele é uma corda, mas ele passa pelo centro da circunferência. Isso faz com que, ou eu poderia definir o diâmetro como sendo a maior corda de uma circunferência. E qual é a característica dela? Passa exatamente pelo centro, beleza?
Outra coisa que a gente também vai trabalhar um pouco aqui é com arco. O que é o arco? É um pedaço, podemos entender assim, um pedaço da circunferência. Então, tá de vermelho, deixa eu mudar a cor aqui, só para a gente visualizar, vou passar para azul. Então, esse pedaço aqui, ó, tá vendo que tá de vermelho? Ele é um arco de circunferência. Mas eu poderia compreender também que esse pedaço aqui também é um arco. Aqui é porque eu destaquei, né? Mas esse aqui também é e esse também é. Beleza? Então, o arco é um pedaço da minha circunferência. Bom, além disso, a gente ainda vai identificar um ângulo central, e a ideia do ângulo central é a seguinte: ele tem como vértice o centro da circunferência. Então, aqui está o ângulo alfa, ó, tá vendo? Então, os lados desse triângulo, desse ângulo, é o AF e o AC. Então, esse ângulo é chamado de ângulo central. Além do ângulo central, a gente ainda vai ter o ângulo inscrito. O ângulo inscrito tem como um vértice um ponto pertencente à circunferência. Então, o ângulo GFE, que é esse aqui, ele é um ângulo inscrito. Beleza? Então, ele tem como vértice um ponto da circunferência. Bom, outras informações, outras questões que são importantes para a gente, né? Primeiro, raio e tangente são perpendiculares. Isso significa que esse ângulo aqui, deixa eu mudar de novo de cor, depois eu vou fazer o seguinte, quando eu for salvar o PDF para vocês, eu vou deixar ele limpo e vou deixar ele com esses rabiscos para vocês visualizarem. Mas esse ângulo aqui, ó, é um ângulo reto, né? Então, o raio e a tangente no ponto de tangência são perpendiculares. Tá? Então, assim, aí já dá para a gente começar a pensar algumas coisas. Se eu tenho uma circunferência e quero construir uma tangente num determinado ponto, eu traço um raio naquele ponto e faço uma perpendicular passando por aquele ponto. Aquela reta vai ser uma reta tangente à minha circunferência. Tá bom? Essa característica da perpendicularidade com raio, ela vai acontecer em qualquer outra situação, mesmo para outras curvas. O que vai acontecer é que as outras curvas às vezes não têm raio, mas é como se a gente tivesse naquele ponto um raio específico, né? É uma coisa mais ou menos assim. Porque se imagina se uma curva ela não é exatamente uma circunferência, mas ela tem uma curvatura. Então, naquele pequenininho, naquele pedacinho, aquela curvatura seria um arco de uma circunferência, e a reta perpendicular à tangente naquele ponto vai passar pelo centro desse arco. Seria uma ideia assim. Mas isso é só uma viagem aqui. Beleza? Bom, então essas são as questões importantes para a gente, né? Centro, raio, corda, reta tangente, reta secante, o diâmetro, que é uma corda, que no caso, como eu disse, é a maior corda, arco, que é um pedaço da circunferência, ângulo central, ângulo inscrito e a relação entre raio e tangente, que a gente vai depois precisar disso para frente, beleza? E é óbvio a gente lembrar, daqui saem outras coisas, né? Por exemplo, se o diâmetro, vamos olhar para o nosso diâmetro aqui. O diâmetro é o EF, certo? EF. Mas veja bem, ele passa pelo centro, certo? Então, AE mede raio e AF também mede raio. Então, a outra coisa que a gente sabe aqui é que o diâmetro ele é o dobro do raio, né? Essa é outra informação importante para a gente, mas isso é uma coisa bem natural, assim, nem chamei atenção aqui, mas é bom a gente destacar aqui, tá bom? Beleza. Bom, na circunferência a gente vai encontrar algumas relações específicas, relações essas que vão ser importantes para a gente, e uma primeira relação que a gente vai destacar aqui, e que a gente vai dar uma certa ênfase para ela, é a relação entre os ângulos inscritos e os ângulos centrais correspondentes. Então vamos imaginar o seguinte, a primeira coisa é o seguinte, a gente vai fazer a relação entre ângulo central e ângulo inscrito a partir de 3 casos, ou a gente vai demonstrar a partir de 3 casos.
Eu vou fazer a demonstração do caso 1 e o caso 2 e o caso 3 vão ficar de tarefa para vocês pensarem em casa. Aí, né? Cada um na sua aí, tá bom? A tarefa dessa semana, uma das coisas que está na tarefa dessa semana é a demonstração dessa relação a partir do caso 2 e do caso 3, tá? O caso 1 nós vamos demonstrar aqui agora. Então, o caso 1 é o seguinte, é quando um dos lados... Então, vamos lá, primeiro. Vamos, então, deixa eu aumentar o zoom aqui para facilitar. Eu tenho aqui, então, uma circunferência de raio de centro O, e aí eu tenho os pontos A, B e C pertencentes a essa circunferência, tá bom? Bom, o ângulo C, então, marcado aqui, beta, ele é um ângulo inscrito, beleza? O ângulo alfa, aqui, com centro em O, é um ângulo central, beleza? Esses dois ângulos, eles, então tá aqui o lado do ângulo inscrito é o lado CA, o vértice é C, né? O lado é CA, o outro lado é CB. Os lados do ângulo central é OA e OB. Então, o que acontece? Os dois ângulos têm A e B como pontos que pertencem aos seus lados, certo? E A e B pertencem à circunferência. Então, aqui, ó, eles vão determinar um arco. Tá vendo? Ó? Que a gente, lá eu não coloquei um como, né? Mas a gente escreve assim, ó. A gente coloca AB, arco AB, beleza? Bom, a primeira questão que acho que a gente precisa saber aqui, mas isso é bem tranquilo, né? Vamos pensar. Se eu olho para o ângulo central, um giro completo no ângulo central vai me dar 360, certo? Um giro completo no arco também vai me dar 360. Então, a gente vai dizer, eu posso medir o arco de duas formas. Eu posso medir o comprimento do arco, que a gente não vai se preocupar com isso agora, e eu posso medir o correspondente do arco em grau, ou em radiano, depende do que a gente está trabalhando, beleza? Em radiano vai até se aproximar da ideia do comprimento. Mas eu posso dizer então aqui que a medida do arco AB, como o arco completo é 360 e o ângulo central completo também é 360, então há uma relação direta entre eles. Então eu posso dizer que o arco AB aqui, nesse caso, mede alfa, né? Ou que mede o mesmo ângulo AOB. Beleza? Então essa primeira relação é que o arco se relaciona com o ângulo central. Tudo bem? Outra coisa que a gente vai precisar agora saber o seguinte, num triângulo isósceles, a gente não tinha feito essa discussão, mas essa é uma questão importante para a gente aqui, num triângulo isósceles, os ângulos, eu acho que a gente não fez essa discussão. Os ângulos da base, eles são congruentes. Então essa é uma informação importante para a gente. Vamos olhar para ver o que a gente tem aqui. Olha só, vamos pensar no triângulo OCB. Tudo bem? Então, um dos lados desse triângulo é o OC. Esse OC é exatamente o raio da circunferência. Certo? O outro lado desse triângulo é o OB. OB também é raio da circunferência. Certo? Então vejam bem, esse triângulo OBC, ele tem dois lados congruentes. Se ele tem dois lados, então ele é isósceles. Se ele é isósceles, eu tenho o outro lado, que não é congruente, que é o lado BC, ele é chamado de base. E os ângulos da base são congruentes. Então, esse ângulo aqui mede beta, esse ângulo com vértice em B também mede beta. Legal, né? E aí, só mudar aqui para preto.
Então, eu vou deixar ele de verde aqui propositalmente, né? Para a gente ter essa ideia aqui. Então, verde. Beleza? Então, essa é uma coisa. A outra questão é a seguinte. Que a gente já falou na aula, mas a gente também não sistematizou isso, mas nós vamos considerar isso, que a soma dos ângulos internos no triângulo é sempre 180. Então, eu vou marcar esse ângulo aqui, ó, e vou chamá-lo de gama. Tá bom? Então, eu sei, olhando para essa imagem, eu sei que gama mais beta, esse, mais os outros dois ângulos do meu triângulo tem que dar 180. Tudo bem? Então, eu posso dizer que o ângulo gama ele é 180 menos 2 beta. Tudo bem? Então, vou escrever aqui. 180 menos 2 beta. Beleza? Bom, mas olha bem, o gama e o alfa, de azulzinho ali, eles são suplementares. Então, eu posso dizer que o alfa mais o gama é 180. O alfa mais o gama é 180 menos 2 beta é igual a 180. Subtraindo 180 dos dois lados, alfa menos 2 beta é igual a 180. Opa, 180 não. Eita, errando aqui, né, gente? Ixi. Bagunçou meu desenho tudo aqui. Acho que porque está ampliado aqui, peraí. Calma, gente. Tá difícil aqui, viu? Vamos lá. Deixa eu tentar aqui. Vou ter que apagar tudo de novo. Eita, lele. Deixa eu ver se eu consigo a partir daqui. Consigo. Vou ter que desenhar tudo de novo, né? Vamos lá, então. Então, alfa... vamos lá. Então, alfa mais gama... tá, é aqui em cima, né? 180 menos 2 beta, não é isso? E aqui, então, alfa mais gama também é 180. Então, o gama é 180 menos 2 beta. Alfa mais 180 menos 2 beta é igual a 180. Subtraindo 180 dos dois lados, alfa menos 2 beta é igual a 0. Então, a alfa é igual a 2 beta. Então, aqui a gente chega nessa relação, que é uma relação extremamente importante para a gente. Certo? Então, a gente vai dizer o seguinte, que o ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. Correspondente. Beleza? Essa, então, é uma relação bem legal para a gente e bem importante, né? E daqui também a gente já chega a uma outra coisa também que já dá para a gente concluir, né? Porque nesse caso, o alfa, ângulo central, ele é exatamente o ângulo externo, não é isso? Do meu triângulo. E o ângulo externo é a soma dos outros dois internos, né? Então, tá aí, então, a relação é exatamente essa. O ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. Mas eu fiz isso aqui a partir de um caso específico, que é o caso em que o lado do meu, no caso AC, um dos lados do meu ângulo inscrito, ele é diâmetro. Eu tenho ainda outras duas situações.
Óbvio, as duas vão acontecer quando o lado não é o diâmetro, tá? E elas vão acontecer esses são então os outros dois casos. Primeiro, o diâmetro está entre os lados. Então, se eu traçar um diâmetro aqui a partir do C, que é vértice do meu ângulo inscrito, ele tem que passar pelo centro. Então, eu tenho isso, ó. Tá vendo? Então, o diâmetro está dentro do ângulo inscrito, está entre os lados do ângulo inscrito. Beleza? O terceiro caso, então, é que o meu diâmetro está fora. Então, aqui, ó, eu posso traçar aqui um diâmetro, ó. Tá vendo, ó? E o ângulo inscrito, então, ele tá aqui, né, ó, e o diâmetro tá fora do ângulo inscrito. Beleza? Então, esses são os três casos. Como eu disse, os dois casos, o primeiro caso já está demonstrado, e esses outros dois casos eu vou deixar para vocês demonstrarem lá na tarefa. Tá bom? Bom, então é isso. Na quarta-feira, dia 20... Deixa eu ver exatamente aqui que dia que é. Quarta-feira, dia 26, a gente tem aula, né? E nós vamos falar de Teorema de Tales. E aí a tarefa que está posta, então, lá no Moodle, vocês já vão encontrar a tarefa lá, ela é relativa a essa discussão e a discussão de Teorema de Tales que a gente vai fazer na aula de quarta. Tá bom? Fiquem bem, fiquem em casa, bebam água. Um abraço para todos.